Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas dentro do triângulo retângulo, tá? No triângulo retângulo. Então nós temos aí uma figura, né, que é um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, tá? Esse ângulo chama-se também de ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se a gente completar a figura do triângulo, a gente vai ver que tem um retângulo formado, né? Esse lado a gente chama de comprimento e esse lado a gente chama de altura, ok? Esses dois lados têm um nome, um é cateto oposto, porque é oposto ao ângulo de 90 graus, e outro é cateto adjacente, que é o cateto do lado do ângulo de 90 graus. Essas medidas, o que está oposto ao ângulo de 90 graus, aqui ó, de frente, isso aqui a gente vai chamar também de hipotenusa. Entre eles a gente tem os lados, né? Então a hipotenusa é o lado A, o cateto adjacente o lado B e o cateto oposto o lado C. Dentro dessas medidas a gente encontra daí uma fórmula para fazer o cálculo dessa hipotenusa. Para que serve essa hipotenusa, professora? Por exemplo, eu tenho um prédio e tem uma queda. Então, isso aqui vai servir o quê? Para eu calcular essa queda. Esse teorema vai calcular isso. Eu tenho uma árvore que vai cair, né, em determinado ângulo. Nesse ângulo, se ela está nessa posição do ângulo de 90 graus, quero fazer o cálculo de onde ela vai chegar aqui. Então, já sei, através do teorema de Pitágoras. E outras coisas mais. A sombra, né? Quando eu tenho uma pessoa, um poste, um prédio. Eu vou construir um prédio na beira da praia. Então, ele está lá, exatamente nessa posição de um ângulo de 90 graus. Até que por parte da praia ele vai fazer sombra na inclinação do sol. Então, tudo isso serve com o teorema de Pitágoras. Através desse teorema de Pitágoras, eu vou encontrar o quê? Uma fórmula, como sempre, a matemática vem com uma fórmula. Se tem um teorema, se tem uma equação, a gente sempre encontra uma fórmula. O que seria essa fórmula? O quadrado da hipotenusa, que é o A, mais a soma... Desculpa, é a soma dos quadrados do cateto, que um é o B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, nós chegamos a uma fórmula, ó. O que eu posso usar dessa fórmula também, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Cateto oposto, cateto adjacente. A soma da coca ao quadrado, né? A soma da coca ao quadrado. Não vai beber duas vezes uma garrafa de coca, não é isso? Co ao quadrado mais K ao quadrado. Coca, a soma da coca ao quadrado, tá? Tudo bem? Até aí? Conseguiram entender? Lembrando, gente, que isso aqui tudo faz parte do roteiro do quarto trimestre que eu mandei para vocês. Eu mandei um roteiro com dois assuntos de reposição, de revisão, que é a equação do primeiro grau, com situações e problemas, e esse, como a gente já tinha visto semana passada, a equação do primeiro grau, eu já iniciei razões trigonométricas. E esse que é do quarto trimestre, ok? Que são razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, tem dois exemplos aí, eu vou fazê-los agora com vocês, para ir explicando. Então, a gente tem dois exemplos aqui, esse aqui é o primeiro. Então, eu tenho uma rampa, né? Aqui é a proporcionalidade que a gente... Lembra da proporção? Esse está para esse, como esse está para esse. Então, aí a gente cai numa divisão, tá? Divisão de números decimais. Por isso é importante da divisão. Então, vamos lá. Na primeira rampa, que está perguntando, que quer saber... O que ele quer saber lá? Está perguntando. A inclinação, que é exatamente isso que eu falei para vocês aqui, ó. A inclinação das duas rampas, ok? Então, o que eu vou fazer? Esse está para esse, então, 1,5 sobre 10, a rampa 1. Como que eu faço essa divisão? Se eu quiser montar, eu monto, mas toda vez que eu tenho
uma divisão por 10, por 100, por 1000, eu conto o número de zeros e ando uma casa para a esquerda. Então, se eu tenho a vírgula está aqui, eu vou contar uma casa para a esquerda, tá aqui, vai vir para cá, e eu acrescento zero na parte inteira. Então, a medida vai ser 0,15. Na rampa 2, eu vou ter 2,5 sobre 30, ok? O que eu posso fazer aqui? Multiplicar, né? Dividir 2,5 por 30, ok? Então, ó. Eu vou pegar o 2,5 e dividir por 30. Lá a divisão, não dá eu vou ter que igualar a casa, né? Para igualar a casa, eu tenho que fazer o quê? Para tirar a vírgula. Ou, penso aqui, ó, tem uma vírgula. Então, 25 não dá para dividir por 30. Zero. Ok? 250, igualei a casa, 250 por 30, se eu pensar. Vai dar quanto? Vamos pensar? É 2,5. 2,50. Deixa eu ver aqui. Então, voltando aqui a divisão. 2,5 por 30. Eu tenho uma casa decimal, vou acrescentar outra aqui e anular essa, né? Porque aqui vai ficar vírgula com vírgula, depois eu anulo. Igualei e anulo. 300 por 25 por 300. Não dá. 0, acrescento um zero. 250 também não dá. Então, zero de novo aqui, mais um zero aqui. Agora, eu tenho 2.500 por 300. E 2.500 por 300, se eu pensar na tabuada do 3, 4 vezes 3, 24. Acrescento 2 zeros, 2.400. 8, 3, 24. Vai sobrar 100. 100 dá para dividir por 300? Não. Vai dar uma dízima aqui. Vai dar 1.000. 3 vezes 3, 9, acrescento 2 zeros, 900, 900 para 1.000, sobra 100 de novo, e assim vai. O que vai acontecer aqui? Vai dar uma dízima. Então, ou a gente aproxima uma só para 0,08, como está aí no exemplo, ou a gente deixa 0,084, ok? Aproximado. O exemplo 2 também é uma rampa de acessibilidade, né? E a gente vai fazer o que com essa rampa? Agora a gente vai usar o teorema, que é quadrado da hipotenusa mais a soma dos quadrados dos catetos. Então, o que eu tenho que determinar? O que é a hipotenusa primeiro? Meu ângulo de 90 graus está aqui, minha hipotenusa é isso. Meus catetos, né? Cateto adjacente, cateto oposto, ok? O que eu não tenho ali? É justamente a altura dessa rampa. Então, o cateto oposto que eu não tenho. Então, eu vou usar o teorema, quadrado da hipotenusa mais o quadrado dos catetos. É a coca, lembra da coca 2? Duas cocas, só que em vez de ser duas cocas, é a coca 2. Coca elevado a 2. Então, cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado. Ok? A gente até brinca assim, ó. Água 2, coca 2, mais a soma da coca 2, tá? Então, vamos lá. H ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente. Então, quais são as medidas que eu tenho? Eu tenho o cateto adjacente, então eu vou vir aqui e colocar 9 elevado ao quadrado. Tenho a hipotenusa, 9,03 ao quadrado. E não tenho o quê? O cateto oposto, que é meu H, minha altura. Então, vamos determinar aqui. Aqui vai dar 81
mais aqui vai dar 5.409 igual ao quadrado. H ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Voltamos lá, né, na troca de lugares. Então, eu coloco H ao quadrado igual a 81. Esse que tá mais vai vir menos 5.409. Ok? Aí vai dar H ao quadrado igual a 0,5.409 por mil, no caso. Isso aqui tudo por mil. Daí eu vou fazer o que com ele? Eu tenho que tirar da raiz, ok? Tem que achar a raiz. Na calculadora, a hora que eu fizer, eu vou achar o valor de aproximadamente 0,74. Esse eu tiro, né? Elimino a raiz quadrada com o quadrado, que a gente já viu em expoente, em potenciação. Então, fica só H, achei a altura, e o valor dessa altura vai ser 0,74, ok? Ou, se a gente quiser transformar, né? 74, tenho duas casas depois da vírgula, por 100, 74 centésimos, ok? Espero ter ajudado até aqui. Espero que vocês entendam para fazer as duas atividades aí, as últimas, ok? Até mais, até a próxima.